engraçado. Agora vamos falar de um assunto bem sério. Muito sério, tem preocupado muitos pais e mães. A gente vai falar sobre o caso Gabriel Ganley. Ele só tinha 22 anos e uma vida dedicada ao fisiculturismo. A morte de Gabriel, uma celebridade na internet, reacendeu, né, Cabrini, o alerta para os riscos do uso e do uso indiscriminado de anabolizantes. É um assunto muito sério que muitas vezes é negligenciado, Camila. A venda dessas substâncias sem prescrição médica é proibida no Brasil, mas a busca pelo corpo perfeito tem impulsionado o consumo. Em 7 anos, a venda desses medicamentos subiu 700%. Ele sabia dos riscos, mas não do peso que a decisão tinha. Era um menino novo demais, cara. 22 anos, viveu nada. 2 semanas antes de morrer, Gabriel Ganley revelou nas redes sociais que passou mal após injetar insulina. Começou a me dar muita confusão mental, mano. Muita confusão mental. E eu não conseguia focar no olhar, tá ligado? Eu ficava meio vesgo, assim. Só que eu não percebi que eu tava passando mal, tá ligado? Eu não conseguia nem levantar, mano. Alguns fisiculturistas aplicam insulina, medicamento para o controle de diabetes, com o objetivo de aumentar ganho muscular. Efeito similar aos hormônios sintéticos. Sem controle rígido, acabam expostos aos riscos. Na média, os fisiculturistas vivem menos, morrem muito do coração, têm muitas alterações renais, cardíacas, circulatórias, pelos efeitos colaterais das drogas. Gabriel, 22 anos, era considerado uma das grandes promessas da nova geração do fisiculturismo. Bebezinho, como ficou conhecido na internet, acumulava milhões de seguidores. Compartilhava a rotina de treinos, dietas e uma transformação física que impressionava. Casos como o de Gabriel servem para alertar os jovens que não há maneiras seguras e saudáveis de se conseguir um corpo perfeito ou um ganho de performance a curto prazo. Em uma das gravações mais vistas, Ganley aparece puxando um caminhão de 25 toneladas. Gabriel nasceu aqui no Rio de Janeiro. Começou na musculação aos 15 anos, depois passou a praticar lutas. O interesse pelo esporte o levou à Faculdade de Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A mudança para São Paulo surgiu depois de conseguir um patrocínio. Foi aí que o sonho ganhou força. Ele iniciou a carreira no fisiculturismo e passou a investir na produção de conteúdo fitness. Na capital paulista, o treinador Jorlan logo percebeu que o garoto era diferente. Dali eu descobri um menino que tinha algo a mais no sentido de querer. E aí foi uma conexão muito legal, muito bacana. E depois daí viramos uma parceria. Entre 2023 e 2024, Gabriel se destacou em competições de fisiculturismo natural, categoria em que o uso de anabolizantes é proibido. Só que há um ano, quando Jorlan não era mais o treinador dele, o jovem revelou que havia começado a usar hormônios e suplementos, incluindo a insulina. Eu vi a popularidade dele crescer igual um meteoro. Só que eu também, ao mesmo tempo, eu me questionava por que isso estava crescendo tanto. A meta era chegar à elite do fisiculturismo. A gente sabia que a evolução que ele teve ali em menos de um ano com o uso de hormônio era algo insustentável. Ele teria algum problema. O preço que você vai pagar se você quiser acelerar é muito caro. O atleta foi encontrado morto no apartamento onde morava em São Paulo. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que Gabriel sofreu uma morte súbita, provocada por uma cardiomiopatia hipertrófica, doença que provoca o aumento anormal do músculo do coração. O uso de insulina pode ter agravado o problema. Pacientes que têm doenças cardíacas vão acelerar esse processo. Por quê? O esteroide anabolizante, ele age em todos esses itens. Ele muda a função renal, ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta o colesterol, ele faz o coração trabalhar mais. Então, no fim das contas, essa ideia de ganhar massa muscular muito rápido acaba sendo um prejuízo enorme para a saúde de qualquer atleta. O
O educador físico, nutricionista, treinador e fisiculturista Miguel Ângelo Caetano relutou a usar insulina. Ele tinha medo ao ver exemplos de profissionais que perderam a vida. Vim experimentar, depois de 10 anos competindo, né, através de uma orientação errada, de um coach que eu tive. E foi uma das piores experiências da minha vida. Foi a primeira vez para nunca mais. Esse vídeo mostra a reação dele após injetar insulina no corpo. Você vai precisar? Eu me lembro sendo acordado aqui na sala com os enfermeiros, o bombeiro me dando glicose na veia. E a minha glicose tinha ido a 20 e em seguida caiu para 14. Para eles me animarem aqui, foram 4 sacos de glicose na veia. E mesmo assim eu animei e desmaiei de novo. Aí eles me levaram para o pronto-socorro. O atleta, vice-campeão brasileiro de fisiculturismo e 3 vezes campeão estadual do Rio de Janeiro, teve sorte. Diferente de Gabriel, ele não estava sozinho em casa. Meu filho me encontrou deitado na cama, no chão da cama, já tendo convulsões. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostram que a venda de medicamentos à base de testosterona disparou no país. Em 2025, foram comercializados mais de 7 milhões de produtos, 8 vezes mais do que em 2018, quando o número foi de 930 mil. Os hormônios são substâncias extremamente potentes. E elas só são adequadamente indicadas para indivíduos com deficiência hormonal. Desde 2023, uma resolução no Conselho Federal de Medicina proíbe a indicação de anabolizantes com finalidade estética ou de ganho de performance. Elas contraindicam a prescrição e o uso de esteroides anabolizantes porque a gama de complicações, de efeitos colaterais é muito grande. Nas redes sociais, jovens são impulsionados pela busca por corpos extremos, curtidas e seguidores. Ele não pode ter morrido em vão e os jovens têm que entender que não existe uma maneira segura. Não existe dose segura, não existe forma segura. E se um médico está prescrevendo uma medicação dessas para ganho de massa muscular, ele não deve ser seguido. Rede social não é uma piscina, é um mar. Se você não souber, a onda vai te levar. E ela leva e não te traz de volta. O que eu iria falar, a reportagem já falou por si, né? Sobre a morte de Gabriel Ganley. Mas é assim, velho. Independentemente se você se cuidar, malhar, tomar suprimento, tomar bomba, tomar anabolizante, no final de todas as coisas, você vai virar saudade, vai virar lamentações. E que Deus console o coração da família de Gabriel Ganley. E que infelizmente o exemplo de Gabriel Ganley, né, de tomar bomba, de tomar anabolizante, ele não tem que ser seguido. Porque, infelizmente, ele é o maior exemplo, né? Que muitos jovens, assim, tanto da minha idade como da idade de alguns, né? Tanto mais novos como os mais velhos, eles veem Gabriel Ganley, né, como exemplo, né? Fitness. Eu não vejo ele como exemplo, vou mentir. E também, como eu falei, né? Esse Gabriel Ganley, ele não é um exemplo a ser seguido. Entendeu? Eu sei que em decorrer da morte dele, eu tinha que falar outra coisa, né? Mas você que é jovem, não queira seguir o exemplo dele. Entendeu? Então é isso. Um abraço. Que Deus te abençoe. E me siga nas redes sociais. Valeu, guerreiros. Um abraço.